Olá, boa noite. Está começando o Primeiro Plano e nosso entrevistado de hoje tem uma história de vida surpreendente. Descendente de uma família de agricultores, nascido em Casa de Taipa, na zona rural do Ceará, ele hoje é empresário, mas se destaca de outra forma como um dos maiores montanhistas do Norte e Nordeste. Já escalou a Aconcagua, ponto mais alto das Américas. Agora, no início deste mês, escalou o Kilimanjaro, a maior montanha do continente africano. E várias outras aventuras fazem parte da vida do Rosier Alexandre, que é o nosso convidado. Muito obrigado, Rosier, pela sua presença aqui na TV Jangadeiro. Obrigado pelo convite. Rosier, como é que começou essa paixão pela aventura, eu diria pelo perigo? Bom, Chagas, isso começou na infância. Eu nasci numa cidadezinha bem pequena, chama-se Monsenhor Tabosa. É onde está o ponto mais alto do Ceará. Tem 1.154 metros de altitude e onde eu nasci era 14 quilômetros da cidade, mas já uma região montanhosa, com bastante pedras, e eu ficava sempre olhando para a montanha principal, que é onde está o ponto mais alto do Ceará. Então, desde a infância, me veio esse gosto por montanha, esse gosto por altitude, por lugares que davam destaque e a gente conseguia subir e ter uma paisagem panorâmica. E aí esse troço foi crescendo desde a infância, só crescendo, e depois terminei me tornando montanhista. Você tem 42 anos de idade. Quando foi que você iniciou exatamente, começou a escalar montanhas? Chagas, há 14 anos atrás, eu tinha um trabalho completamente diferente do que eu tenho hoje. Trabalhava feito um condenado de guerra, trabalhava muito, mas o pior não era trabalhar muito. Trabalhar é muito gostoso, mas é trabalhar com aquilo que não te dá prazer. E eu descobri que, a vida está passando... Você fazia o quê? Eu trabalhava com a loja de imóveis. E aí eu tinha loja de imóveis, já fazia 3 anos e meio, trabalhava pra caramba, não tinha tempo para minha família, não tinha tempo para os amigos e também não estava ganhando dinheiro. Eu digo, não é essa a vida que eu quero, eu vou fazer o que eu gosto. E até então, eu gostava muito de fazer aventura, eu gostava de pedalar, de remar, volta e meia estava descendo alguns rios de caiaque, fazendo pedalada com os amigos, subindo a Serra de Maranguape, Pacatuba. E aí o que eu fiz? Eu abri uma empresa para trabalhar com aventura na área corporativa. Levar pessoas que quisessem fazer uma aventura, eu quero subir uma montanha, eu quero fazer uma caminhada, eu quero fazer um passeio de bike, alguma coisa dentro de um plano dinâmico onde ele pudesse refletir e pensar um pouco. Primeiro, na qualidade de vida, no relacionamento com a própria família, com os amigos, e essa brincadeira terminou me levando de forma profissional, abandonei tudo que eu fazia antes, me dediquei só a essa empresa. E aí foi quando eu comecei a escalar profissionalmente, há 13 anos. Agora, como foi essa preparação? Obviamente, nós não estamos falando em escalar aqui Maranguape, estamos falando no monte, como a Aconcagua, que é o maior pico das Américas, da América do Sul, 6.962 metros. Obviamente, tem que haver uma preparação. De que forma é que essa preparação aconteceu? Há 13 anos atrás, comecei a escalar rocha, principalmente em Quixadá, pedra. Totalmente diferente do que eu faço hoje. Eu também escalo rocha, mas não sou um bom escalador de rocha. Mas o escalar rocha me fez começar a ler bastante sobre alta montanha. E na minha infância eu tinha um sonho muito interessante. Eu sonhava, a vida inteira, o único desenho que eu aprendi a fazer foi montanhas. Os meus caderninhos eram cheios de desenhos de montanhas. E eu tinha um sonho de um dia conhecer pessoalmente alguém que tivesse escalado uma montanha gelada, uma grande montanha, e eu apertar a mão dele e perguntar como é que era isso. E aí o tempo foi passando, e esse sonho nunca morreu dentro de mim. E exatamente uns 7, 8 anos atrás eu comecei a me interessar muito mais por isso, e aí só que veio uma outra pergunta: e por que não eu? Por que eu não posso fazer isso? Eu tenho um bom condicionamento físico, tenho saúde, já entendo um pouco de montanhas, só que agora eu vou estudar um pouco as montanhas geladas. E eu comecei a estudar vários relatos sobre expedição a montanhas geladas, expedições polares, tudo que estava voltado para o gelo ou para a altitude, eu comecei a estudar. E aí eu descobri, eu posso fazer também. Fácil não é, mas eu também posso fazer. Foi quando eu fiz um projeto para escalar. Inicialmente, a primeira montanha que eu planejei escalar, a grande montanha, era o Pico da Neblina. Foi em 2002. Só que o projeto Pico da Neblina nunca saiu do papel, porque quando eu estava com data marcada para escalar o Pico da Neblina, eu comecei a ver reportagens que, na época, os índios Yanomamis, por questões políticas, começaram a sequestrar montanista, uma vez para tomar uma bota, outra vez para atrair a atenção da FUNAI, do governo, e eu disse, não, essa contribuição eu não vou deixar. Então, joguei de lado o Pico da Neblina e vou escalar o Aconcagua. Só que... Com o dobro, mais que o dobro da altura. Mais que o dobro, e uma logística completamente diferente. Por quê? Porque é uma montanha gelada. Mas há um curso específico, vamos supor, hoje eu quero ser um montanhista, De que forma é que esse curso é feito? Enquanto nós falamos, aí você vê imagens, e são imagens belíssimas. Durante todo esse programa a gente está mostrando imagens aí dessas conquistas do Rosier Alexandre, que é o maior montanhista, um dos maiores do Norte e Nordeste, para nosso orgulho aqui cearense. De que forma é que esse curso é feito? Veja bem, primeiro, você tem
curso de escalada em rocha, para começar a aprender a escalar rocha, aprender a fazer um nó, aprender a armar uma mochila, aprender a fazer alimentação no meio de uma tempestade de vento, com neve, com gelo, ou mesmo aqui no Nordeste, como é que você faz a alimentação num fogareiro praticamente de bolso, você coloca um fogareirinho no bolso, você abre e arma ele, você faz comida. Então, tudo isso você vai aprendendo, arrumar a mochila, depois você vai começando a conhecer um pouco sobre fisiologia esportiva, e aí começa a ir para o lado da alta montanha. Isso tudo comecei aqui a parte de escalada de rocha. Mas quando comecei a falar de gelo, eu nunca tinha visto gelo na minha frente, a não ser no congelador da geladeira. Eu tinha ido para a Europa uma vez, vi neve longe, eu nunca tinha brincado com neve. O que eu fiz? Montei o planejamento todo, estudei tudo que eu podia até esgotar o assunto, e aí eu comecei a viajar para São Paulo, para feiras, onde tinha montanhistas fazendo palestras, e fui levantando informação, comprando tudo que é livro que você possa imaginar, revistas, e aí eu disse, então vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pré-expedição numa montanha menor antes de ir para a Aconcagua. E aí eu fui para Varecitos. Foi a primeira grande montanha que eu escalei, tem 5.500 metros. Onde é? Na Argentina. Na Argentina. Tem 5.000. É o segundo. O Foi... mais alto. Não é o segundo, tem outros intermediários, tem vários. Agora, Rosê, numa aventura dessa, uma expedição dessa, ela costuma ter, em média, quanto tempo? E você vai acompanhado, são grupos que se formam, de que forma que é feito? Essas expedições, elas podem durar, por exemplo, a expedição Everest dura normalmente de 45 a 60 dias, são 2 meses, por conta da altitude, o tempo para aclimatação. As que eu escalei, que estão até 7.000 metros, o Aconcagua tem 6.962, a primeira expedição, entre viagem, expedição e chegada de volta ao Brasil, o primeiro ano durou 36 dias, no segundo ano durou 29 dias. E aí depende da experiência do montanista, depende dos equipamentos que você utiliza, depende das condições climáticas. E vai sozinho, vai com um grupo? Depende. Dependendo da montanha, você pode ir com um grupo. Eu fiz 2 expedições para a Aconcagua. No primeiro ano eu estava com um grupo, foi uma experiência terrível. Cada uma das pessoas tinha um objetivo diferente, teve umas situações bem curiosas. Tinha uma pessoa no meio que estava depressiva, achou que as montanhas iam resolver todos os problemas dela. Enfim, foi uma experiência terrível, por um lado, como equipe, mas como experiência de escalada de montanha foi muito boa. Apesar de que eu cheguei a 6.700 metros de altitude, fiquei olhando para o cume, que estava a 260 metros na frente, e eu tive que voltar para o Brasil, passar mais um ano me preparando e no ano seguinte fazer mais uma expedição. Só que nesse segundo ano, a expedição durou muito menos e eu cheguei no cume. E eu fui só. Sozinho? Sozinho. Só. Com minha expedição. Na verdade, a montanha, num período como esse, que é a estação de escalada, tem gente do mundo inteiro. No Aconcagua deve entrar 600 pessoas, pelo menos 200 chegam no cume. Mas você encontra muita gente do mundo inteiro. Ao longo do caminho, você vai encontrando gente, você troca ideia. Se ajudam, troca experiência. Alguém fala, olha, o clima está muito ruim, esse tipo de nuvem significa isso, não vai porque vai piorar o tempo, está fechando. Que situações, que grandes adversidades você viveu? Você falou de um depressivo que estava aí no seu grupo, que outras curiosidades, outras situações você viveu? Certamente tem muita história nesse percurso. Tem muita história curiosa. Se você destacasse algumas mais curiosas. Tem muita história curiosa, que vem um livro aí que está contando um pouquinho disso, deve sair mais uns 3 meses pela frente. Adianta aí alguma coisa. Por exemplo, encontrar pessoas com 70 anos escalando alta montanha. 70 anos escalando alta montanha, isso é muito legal. As pessoas olham para mim, Rosier, você é louco, como é que você escala tudo isso? Bom, se você quiser, você pode chegar a 70 anos fazendo isso. Tem gente com um pouco mais de 70 anos. Eu conheci um senhor de 75 anos escalando uma montanha de 6.200 metros. Eu conheci um espanhol, e muito curioso isso, muito legal. O cara queria fazer uma homenagem à comunidade gay. O cara escalou com uma bata laranja com a bandeira da diversidade. Eu acho muito legal essas loucuras, que parecem loucura, que acontecem na montanha, mas tem tudo que você possa imaginar, desde homens, mulheres, pessoas jovens, muito embora as altas montanhas são pessoas mais maduras, com mais de 30 anos. Vi situações muito tristes, mortes também. Você chegou a acompanhar mortes? Cheguei a acompanhar mortes. No primeiro ano que eu fui para o Aconcagua, eu conheci um casal de brasileiros. Quando eu fiz a expedição prévia, o Eduardo e a Rita estiveram escalando comigo em Varecitos, só que eles já estavam descendo e eu estava subindo. E eles foram para o Aconcagua, também tinham feito a mesma estratégia que eu fiz, fazer uma expedição prévia, o que é muito bom. E aí eles foram para o Aconcagua primeiro. Quando eu estava chegando, no dia que eu cheguei no acampamento base, eles estavam morrendo no cume do Aconcagua. Infelizmente, é um fato trágico. Eu fiquei ainda 2 dias cuidando da esposa dele no acampamento base, enquanto resgatava o cadáver. Tive que acompanhar todos os trâmites burocráticos. Esse foi um lado Morreram em consequência de que? Frio? Morreu em consequência da altitude do frio. O que acontece? Foi uma falha de planejamento. Hoje não cabe um julgamento, mas quando a gente analisa os erros, o que aconteceu?
uma alta montanha, existe uma hora certa para você chegar no cume. Cada montanha tem o seu clima diferente. Por exemplo, na América do Sul, o Aconcagua, você pensa assim, puxa vida, mas ainda está o sol no meio do céu, porque o sol realmente vai muito para o lado sul, no período do verão, no nosso verão. Então, o que acontece? Olha, o sol está muito no meio do céu. Está no meio do céu, mas a partir de 5 da tarde, a temperatura baixa muito bruscamente e entram mudanças climáticas. Chega a uma diferença de quantos graus? Então, no Aconcagua? Sim, por no exemplo. No Aconcagua, deve ter pego no cume em torno de 40 graus negativos. 40 negativos. 40 negativos. É difícil até a gente ter uma ideia, porque uma geladeira... Um cearense suportar 40 graus negativos? Uma geladeira, onde a gente coloca água na parte baixa, a temperatura é positiva. No congelador, que é negativo, é 8 graus. Se a geladeira for muito boa, pode chegar a menos 10, a 10 negativos. Uma câmara frigorífica de um supermercado, aquelas salas inteiras para guardar carne e peixe e não estragar por anos, ela é 15 negativa e as melhores que tem é 18 negativo. Não baixa mais que isso. 40 não. 40 não tem como simular, é algo muito Rosê, frio. você já viu a morte na sua frente durante esses percursos? Eu queria que você respondesse isso em 2 minutos, logo após o nosso intervalo comercial.